dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre estou acompanhado pelos Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. O grande assunto da semana passada foi as novas medidas do Governo tornadas públicas pelo discurso de Pedro Passos Coelho. Sem direito a respostas, o discurso ficou marcado por uma dura linha de decisões explicadas aos portugueses, apelando novamente ao sentimento de união e sacrifício. Pedro Filipe, a palavra sacrifício ainda tem valor? Sim, a palavra ainda mantém o seu valor. O sacrifício tem valor quando é em prol de alguma causa nobre. O sacrifício tem valor quando deste sacrifício advém algum benefício para alguém ou para vários. Este sacrifício que nós vamos fazer mais uma vez, adicional ao sacrifício que nós já tínhamos em cima de nós, não me parece que tenha valor, até não me parece que venha daqui a solução para os nossos problemas. Isto é mais uma vez o Governo a pegar na lista de despesas, como se fosse uma dona de casa, a cortarem bens que muitos deles vão se definir como essenciais e a pôr mais uma vez sobre a sua população, sobretudo em algumas partes da população, naquelas que é mais fácil para o Governo porque são mais vulneráveis, o ónus desta crise que hoje nos assola a todos. Pedro Cabrita, estas medidas surpreenderam-te de alguma forma? Achaste alguma delas surpreendente ou até mesmo a altura em que foram tomadas? Não, é assim, o timing foi aquele que foi necessário, não é? Tinha que ser agora, derivado também em consequência do resultado do Tribunal Constitucional, mas pegando na deixa que o Pedro Filipe falou da dona de casa, eu iria mais longe, porque uma dona de casa provavelmente faz cortes em coisas que fazem sentido e sobretudo corta nos bens supérfluos. Aqui o Estado não tem feito isso nestes pacotes de austeridade porque corta sempre na classe média. Bem sei que é a classe média o bolo, não é? E que é aí que tem que haver os cortes em termos de quantidades, porque é aí que significativamente os números podem reduzir, mas lá está, tem que haver um exemplo, não é? O exemplo tem que vir de cima e o exemplo continua a não vir. Portanto, neste novo pacote de austeridade, voltamos a não ver as grandes empresas e, por exemplo, a banca a serem taxadas. Não há qualquer tipo de sacrifício para a banca ou para as grandes empresas. E eu acho que, lá está, se nós olharmos um resumo... Não é para nenhuma empresa é sacrificada por esta medida. Esta medida visa, sobretudo, dois grandes grupos. Os funcionários públicos e os pensionistas. 99% das medidas visam exclusivamente estes dois grupos. Porque é onde o Estado consegue cortar mais rapidamente e mais automaticamente sem haver qualquer tipo de reação de será lobbies. Que é justo fazer um ajuste financeiro à custa de dois grupos? Vamos só aqui relembrar algumas das medidas, só para termos aqui alguma noção do que é que estamos a falar. A idade da reforma mantém-se nos 65 anos, mas a reforma sem penalização só será possível aos 66. Vai haver uma dispensa de 30 mil funcionários públicos por via de rescisões amigáveis e das alterações de mobilidade especial. Vai haver também uma nova taxa sobre as pensões, vai ser aplicada às pensões acima de 1.350 euros e vai haver também uma eliminação dos regimes de bonificação de tempo de serviço para efeitos de acesso à reforma. Estas medidas afetam principalmente os mais velhos ou afetam todas as gerações quando chegarem à altura da reforma? Não, nesta altura, obviamente, este novo pacote, mas também já tivemos imensos pacotes, este último pacote foi específico mais para quem tem pensões e para os reformados. Agora, a verdade é que há aqui algumas reformas que têm que ser feitas. Eu acho que têm que ser feitas, eu acho que temos que aumentar a idade da reforma, eu acho que temos que mexer na ADSE. O problema aqui é, na minha ótica, a falta de legitimidade que este Governo já tem para fazer estas medidas. E, sobretudo, algumas destas medidas deveriam ter sido feitas logo após o Governo ter ganho as eleições. E porquê que achas que não foram feitas? Não foram feitas porque o Governo anda a dizer que ia reduzir as despesas desde que andou a fazer campanha e nunca chegou a fazê-lo. E está a fazer agora à força. Só que agora é tal coisa. Agora já ninguém acredita. Agora a população já não está crente no sacrifício, o tal sacrifício que tu falaste. As pessoas já não querem saber disso. As pessoas já não acreditam. As medidas até podem ser justas, ou até poderiam ser justas, até poderiam fazer sentido, mas hoje em dia, lá está, qualquer corte que venha, já ninguém acredita, porque a receita é a mesma, a receita deu resultados que não foram aqueles que quem os receitou disse que iriam ser, portanto as pessoas já não acreditam, e para mim é a ineficácia das medidas, esse é o principal problema. Sim, ou seja, nós já descobrimos que o medicamento é errado, mas ainda assim aumentaram-nos a dosagem. Este medicamento está-vos a matar, então aumente-se a dose, pode ser que ou vos mate de vez ou vos cure. Uma coisa que tu disseste foi que o Governo procurou aqui cortar na despesa, mas sempre que este Governo procura cortar na despesa, procura cortar sempre no mesmo campo. Sempre no mesmo.
Quando foi para acabar com fundações, do leque de todas as fundações que existem no Estado, verdadeiramente acabaram 4. 4. Quando foi para acabar com as PPPs, quando foi para acabar com isso, mexe sempre muito, muito, muito pouco. São sempre medidas... Nas PPP nem se São, mexeu. são residuais, são para inglês ver, é para dizer que há uma mera intenção de... Porque depois na prática não acontece nada. Tá bem, mas olhando o que o Filipe disse, relativamente às medidas em específico, tu, por exemplo, não concordas que há medidas que são de reestruturação e de reforma do Estado? Como, por exemplo, a da ADSE? Há medidas aqui com as quais eu concordo. Por exemplo, Mas a verdade é que o timing é incorreto. Com todas as medidas que fazem uma maior equiparação do regime de funcionalismo público ao regime de funcionalismo privado. Eu concordo com essas medidas. Por exemplo, esta que na prática vai passar com que a idade da reforma seja um ano a mais para toda a gente, porque não, podem reformar aos 65, mas todas as... O que é que vai acontecer na prática? As pessoas vão dizer, então fico mais um ano, e depois quando vão oferir a reforma, não é? Vão oferecer um bocadinho mais, porque as nossas reformas já não são assim tão altas que nós possamos abdicar deste tipo de rendimento. Por isso, mexer na idade da reforma, não concordo, mesmo de todo. Não acho que seja por aí, até porque é um desincentivo à criação de novo trabalho. Há aqui um problema que vocês já falaram, que aqui os cortes, os valores. No total, as medidas que foram apresentadas têm um valor próximo de 4.800 milhões de euros a 2015, ano de eleições, curiosamente, em altura em que os cortes vão ser aliviados. E vocês falaram também nos cortes dos ministérios. Curiosamente, o Ministério da Segurança Social vai ser o mais afetado, com poupanças de 819 milhões de euros de 2015, logo seguido pela Educação, com 756 milhões. Portanto, há aqui alguma noção de que se vai cortar onde se precisa mais, ou é cortar onde se pode cortar mais? É cortar onde se pode cortar mais. É literalmente olhar para os ministérios, ver quais são os que têm a maior despesa. Todos nós sabemos quais são os da Saúde, Segurança Social e Educação. E por isso são os ministérios onde é possível fazer maiores cortes. Mas isso também é normal que aconteça, não é? Também é normal que aconteça que esses sejam os ministérios que tenham maior despesa, porque são as áreas, não é? Mas também é normal onde haja o corte percentualmente maior, não é? Não sei se e será em termos normal. absolutos também. Depois o que se tem que ser visto é que resultados é que esse corte trará nesses mesmos ministérios, não é? E nas políticas que se prosseguem. Há um pormenor interessante também no discurso de Pedro Passos Coelho, em que ele referiu que iria existir poupanças de no mínimo 10% face a 2013 nas despesas correntes dos ministérios, mas não foi explicado que ministérios e como. Pedro Cabrita, agora pegando nisto que nós estamos a falar dos cortes do Ministério da Segurança Social, da Educação, como é que se corta nos outros ministérios e de que forma é que isso pode beneficiar o Estado e a população? Lá está, aqui o problema é, lá vamos nós outra vez à mesma coisa, que é a Troika impôs um corte de um número e o Governo tem que cortar. E o corte tem que ser em quantidade e não é feito em qualidade. E na minha ótica, aquilo que eu acho é que quando se quer reformular o Estado, ou reformar, ou reinventar o Estado, tem que se fazer de forma qualitativa e não de forma quantitativa. Porque senão, daqui a uns anos, vamos estar outra vez na mesma situação. Não é? Nós temos que saber fazer os cortes de forma estrutural. Não é chegar ali e cortar na Segurança Social e na Educação apenas com o tal Excel do Ministro Gaspar e esperar que os resultados, em termos estruturais, possam vir a ser benéficos daqui a uma série de anos. Não, isto é um corte de contabilidade, é um corte que no curto prazo até nos poderá ser favorável para passarmos no próximo exame da Troika, mas que daqui a 10 anos vamos estar outra vez na mesma situação. E eu volto outra vez àquilo que já tinha dito. Qual é a legitimidade disto? Porque até agora o Governo tem apresentado este tipo de medidas e os portugueses que resultado é que têm visto? Nenhum. Portanto, eles voltam outra vez, vão mudando, vão andando ali para o lado. Tem estado a piorar sempre. Mas é pior ainda, não é? Quer dizer, qual é a legitimidade? Que confiança é que eu, cidadão comum, cidadão médio, tenho num governo que, desde que está à frente do Estado, que vai de modelo em modelo, em pacote, até ao pacote final, não é? Não, mas o pacote aí já está a falar dos portugueses, não é? Porque às vezes é o nosso pacote que eu sinto que está a ser afetado. Outra coisa que eu também queria aqui referir é que, mais uma vez, são apresentadas medidas destes cortes cegos, como diz o Pedro e a mãe, são medidas de merceeiro, tem esta despesa e vai tudo cortar. Onde é que estão as medidas de crescimento? Onde é que ficaram, mais uma vez, as medidas de crescimento? Será que alguém pensa que uma economia... Fomento ao emprego é crescimento. Será que alguém pensa que uma economia se refaz do nada, só com um corte na despesa? Será que é possível que alguém imagine que, se cortarmos na despesa, o país vai ao sítio? É. Mas essa é a receita que como é que isto vai afetar os 20% de desempregados que nós temos?
16, para mim já disse que esse número é fictício. Nem sequer houve uma palavra aos desempregados. Não há uma palavra. neste Mas pacote. isto não vai afetar nada. Ou seja, mais corte, mais 30 mil, não é? Reparem, mais 30 mil cortes na função pública. São mais 30 mil pessoas por empregar. Que provavelmente vão receber o subsídio E vão de fazer desemprego. o quê? Nada. Vão fazer o quê? Vão produzir o quê? Nada, porque eles até vão cortar Vão aqueles ser que todos já não empreendedores, produzem. não é? Como temos todos que ser agora. Um empresário por cada português. Cada português deve ser uma empresa unipessoal. O país é 10 milhões de empresas unipessoais. Não, mas Todos empreendedores. a semana passada houve um debate na SIC Notícias onde debateram o emprego e o crescimento económico 3 empresários conhecidos da nossa praça e eles resolveram o assunto, que foi, há 300 mil empresas em Portugal e cada empresa vai criar um emprego. Pronto, e dava resolvido o assunto. E fecharam o debate assim, portanto, e ficou o caso resolvido. Mas já porque tu tinhas isso há mais tempo, pá. Então a solução está feita. Já está tudo garantido. Então cada um emprego. Opa, até 300 mil empresas, um emprego, pá. Então fechou o Está estudo e resolvido. vamos para casa. Houve uma série de reações. A reação da oposição foi a previsível. Contudo, houve uma que espantou muita gente. O líder do CDS-PP, Paulo Portas, como é que vocês viram a reação que Paulo Portas teve ao discurso de Pedro Passos Coelho? Ele Também. falou no dia a seguir, mas desmarcou-se automaticamente de muitas das coisas que Pedro Passos Coelho Sim, mas disse. isso também é previsível. Paulo Portas anda a fazer isso desde o início desta legislatura. Paulo Portas anda a fazer sempre a mesma coisa. Nós discordamos disto tudo. Mas, em nome da estabilidade política, nós vamos manter isto tudo tal como E está. acham que isso vai se manter ou há de haver algum dia em que isto vai mesmo parar? É isso, se nós olharmos às sondagens, o PP não tem ganho muito com este tipo de postura. Mas também não tem perdido muito. Está bem, mas E não perder muito hoje em dia, porque já o próprio PSD mas- também não perde muito. Porque a oposição também. será que os portugueses depois, quando forem a eleições, não se vão lembrar disto? Mas podia ser memória? Eu acho que sim, neste tipo de situações tem memória. Parece que sim. Eu acho Mas que sim, não ainda haverá agora... aqui- Não, não haverá aqui um pequeno afastamento de Paulo Portas do governo e de uma tentativa de aproximação de Pedro Passos Coelho, já que ainda recentemente Pedro Passos Coelho disse que as medidas foram tomadas também graças ao talento de Paulo Portas. Não há aqui um conflito interno Ó, Filipe. que já se torna público? Oh, Filipe, eu vou ainda mais longe. Eu acho que aquilo é concertado. Eles fazem do polícia bom e polícia mau. Isto é a minha opinião. Porque, se não vejamos, Paulo Portas vem dizer... Portanto, Pedro Passos Coelho anuncia as medidas, muito más, e depois Paulo Portas vem no dia a seguir e diz não vai ser assim tão mau. Vamos cortar, mas não tanto. E provavelmente aquilo já é concertado com Pedro Passos Coelho para que o corte não seja tão elevado. Que é para as pessoas terem aquele sentimento de eles até o PP até conseguiu ali amenizar a coisa. Não, mas então eu prefiro que seja consertado assim do que ser Pedro Passos Coelho a fazer todos os papéis. Não sei se lembram que isto começou por ser o Pedro Passos Coelho mau e bom ao mesmo tempo, que era aquele esquizofrénico que dizia muito mal na televisão, depois vinha para o Facebook dizer amigos, O amigo Pedro. o amigo Pedro, o vosso amigo Pedro, e depois aí já era bonzinho, ao menos que seja assim, ao menos temos aqui um teatrozinho de marionetas que funciona muito melhor. Mas tu não acreditas, não achas que isto pode estar a ser concertado entre os dois? Não, Numa não parece, polícia não boa e vejo, não polícia vejo o que é que o PSD ganhava Acho- com esta Mas estratégia de achas estar mesmo- sempre a ser de mal. Não é? Achas mesmo que o Paulo Portas está no Conselho de Ministros e está a dizer que ali concorda? Ou o quê? Faz um voto vencido? Não. Não é? Ele tem que passar as medidas. E depois quê? Depois quando vai para casa, ou seja, para o Eu PP, vem dizer que se desmarca completamente. Isto A não faz sentido nenhum. prova de que se esta ele se desmarca coligação tem que se ir já há embora. já há algum tempo que não funciona bem, é que de repente tiveste também a legislatura e tiveram que criar um cargo para coordenar a coligação. Um cargo esse que nunca coordenou nada. Nem me lembro quem é. E agora está no vazio. Nem me lembro Era quem é. Miguel Sim, Galvez. agora era Miguel Calvas na altura. Mas isso é a prova que não Como é que eu funciona. me fui esquecer Mas isto, alguém mas isto é a prova que não funciona bem, não é? Se funcionasse bem, não criavas a meio de uma legislatura algo para coordenar os partidos da coligação. Eu percebo que Paulo Portas está neste momento preocupado com o seu próprio eleitorado, porque Também estas acho que sim. medidas já não têm nada a ver com democracia cristã em lado nenhum. Nada. Não é? Ele já perdeu o seu número estas dois. medidas vão ao cerne daquilo Ele deve que é ter todas o as pessoas do eleitorado seu do PP. próprio partido já a baterem com a cabeça nas paredes. Ok, ficamos nisso, Ai, meu Deus, estamos a vamos estar no desistir. poder, mas estamos aqui a bater-nos com chibatas nas costas, porque, meu Deus, o que é isto? E ele está ali no... Lembre-se, é sempre assim. O governo anuncia Está no medidas e limbo. ele diz: não vou falar, é melhor falar só depois do congresso do PP. Deve virar-se internamente. Não, e amigos, agora? E ai, meu Deus, estamos muito a no poder, mas isto já não é nada da nossa cartilha de valores.
Nada. Está a haver uma certa confusão já entre política, entre expectativas das eleições. Já está a haver aqui campanha. Isto já é jogo político, não é? Antes, no início, tínhamos as medidas concretas do governo, etc. Agora já temos aqui um bocadinho de política. E eu acho que é o que Paulo Portas está a fazer. Está a ganhar já o espaço para novas eleições. Que se lixe as eleições, não é? Que se lixem as eleições. Mas em 2015, no ano das eleições, é quando toda esta austeridade para. Já repararam que todas as medidas, Terminou em 2015. as que não são para ser definitivas, terminam em 2015? Mas isso, infelizmente, já é um problema antigo. Não, mas que se lixem as eleições. Todos os governos fizeram Não, isso. é porque é ali que é retoma, que se lixem as eleições. Mudando de assunto, o Minuto Livre de hoje é da autoria de Pedro Filipe. Pedro, força. O meu minuto livre vai ser sobre as declarações do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, quando confrontado por Ana Drago na Comissão Parlamentar de Finanças. A Ana Drago acusa de várias coisas, já todos nós sabemos, e traz à baila a questão dos swaps. E Vítor Gaspar, quando lhe responde, diz a frase: eu não fui eleito coisíssima nenhuma. Eu já ouvi alguns dos mais formalistas da nossa sociedade dizer: ele tem razão, na prática ele tem razão, olhem para a Constituição, então o Primeiro-Ministro não é eleito, os Ministros não são eleitos, nós não elegemos quem é que queremos para Ministro das Finanças. Eu vou dizer isto: quando um Ministro de uma nação soberana e democrática sente que não tem grande responsabilidade porque não é diretamente eleito pelas pessoas, então que vínculo democrático é que ainda temos aqui? Sim, nós na prática só elegemos o nosso Parlamento. E na prática Vítor Gaspar não estava nas listas do PPD-PSD. Isto é verdade? É. Mas cabe a um ministro... Faz sentido que um ministro de um país democrático venha dizer: eu não fui eleito coisíssima nenhuma. Então o que é? Um ditador? Autoimposto? É um iluminado? Foi aclamado? Foi o Presidente da República que o invocou? Fomos nós todos que o convocámos para vir salvar a nação? Não acham que há aqui uma desresponsabilização que é inaceitável para um ministro de um país democrático e soberano, como é a nossa nação ainda? Bom, é só isso que quero deixar a consideração. Fica por aqui a edição desta semana de Olhar de Lince. Como sempre, podem enviar sugestões de temas para olhardelince.fm@gmail.com. Podem também voltar a ouvir o programa na quinta-feira. Da parte dos Pedros, da minha, Filipe Carvalho, tenham o resto de uma boa semana.